E é nosso convidado via Zoom, João Araújo Correia, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Muito boa tarde, obrigada pela disponibilidade. De facto, estamos a assistir a um número crescente não só do número de casos, mas também do número de internados e do número de internados nas unidades de cuidados intensivos. Tivemos um aumento de 20 em relação a ontem, mas ouvíamos também há pouco a Ministra da Saúde a tranquilizar e a dizer que o Sistema Nacional de Saúde tem nesta altura nos hospitais 18.264 camas, ou seja, ainda é suficiente. Como é que lhe parece, o que é que lhe parecem estes números? Podemos ainda estar tranquilos ou, pelo que vemos em alguns hospitais do país, já soam as campainhas de alarme? Eu acho que com números destes ninguém pode achar que não pode estar preocupado. A preocupação tem que nos acompanhar muito e a única maneira de podermos prever aquilo que dentro de poucos dias. Temos que, antes de mais nada, ter alguma calma e pensar que temos dos melhores sistemas nacionais de saúde do mundo. Só que não temos folga para acomodar uma pandemia. E não há nenhum sistema nacional de saúde do mundo que possa estar pensado para acomodar dentro das portas dos seus hospitais uma pandemia que ocorre de 100 em 100 anos. Objetivamente, o que nós temos que pensar claramente é que não podemos. O Instituto Nacional de Saúde tem camas que dão para, em tempos normais, fazer toda a atividade de doentes de Covid e não Covid, mas o que é facto é que realmente, a um determinado momento em que os números são tão altos, que nós temos que deixar de fazer coisas e temos que fazer opções. Provavelmente vamos ter que deixar de cirurgia programada completamente. Vamos ter que fazer tudo o que é adiável e que realmente possa eventualmente ser praticado pelos privados para os privados, deixando muito claro que, quanto a mim, a emergência Covid, a pandemia Covid, deve ser uma responsabilidade do Sistema Nacional de Saúde e, portanto, deve tratar-se com os privados para que eles façam para que estão vocacionados, são os doentes não Covid, deixando os Covid para o Sistema Nacional de Saúde. Naturalmente, teremos que ter a ajuda de todos, porque as nossas camas, de facto, como referi, não chegam para tratar todos. Ou seja, vamos viver a mesma situação que vivemos na primeira vaga da pandemia e que praticamente congelou toda a atividade dos hospitais que não Covid. É esse o cenário que poderá estar aqui a enfrentarmos, uma vez que também o próprio Ministério já deu essa indicação aos hospitais de que podem, durante o mês de novembro, suspender a atividade não urgente. Não há alternativa. Não é? Quer dizer, eu acho que na comunicação das coisas mais importantes que devemos ter é dizer a verdade. A verdade é que não temos capacidade de tratar todos os doentes e temos que fazer opções para que os hospitais não deixem de fazer aquilo que só eles sabem fazer, a viver da AVC, as trombectomias, a hemodinâmica, os exames complicados, a cirurgia urgente, o trauma. É evidente que isso tem que estar nos grandes hospitais, mas tudo aquilo que é cirurgia com os hospitais privados tem que ser feito. E, desculpem, quer dizer, eu acho que não é Doutor João preciso... Araújo, essa articulação, na sua opinião, não foi feita até ao momento ou já poderia ter sido feita de antemão? Nós já estávamos, enquanto país, preparados para uma eventual segunda vaga. Não, quer dizer, eu acho que tivemos a esperança que a segunda vaga não acontecesse e depois, como somos muito crentes, acreditamos que pudesse acontecer um milagre. E o milagre era dar os doentes que tinham ficado atrasados nos seus internamentos, nas suas cirurgias, nos 2 ou 3 meses em que paramos por causa da Covid e continuar a fazer tudo quando realmente já era previsível a quantidade
muito grande de doentes, soubéssemos de que provavelmente o número de doentes internados seria menor, que aliás continua a verificar-se. Simplesmente a quantidade de doentes é tão grande, ainda hoje mais de 5.000 casos, significa que a percentagem de doentes internados acaba sempre por ser muitas camas, por serem muitas camas que nós vemos. E nós não temos camas para isso. Nem nós, nem nenhum país. É evidente, e não vale a pena nós estarmos a dizer o que é que devíamos ter feito diferente. Mas não podemos esquecer de que há um trajeto por parte de Portugal, ao longo dos tempos, dos últimos anos, dos últimos 10 anos, diria, de redução de camas hospitalares. E nessa redução de camas hospitalares, por exemplo, para termos uma noção, nós temos metade das camas que a Alemanha tem por 100.000 habitantes. Então significa que nós, todos os invernos, mesmo com a gripe, nós temos cerca de 30% a 40% de doentes da medicina interna que vão invadir, no bom sentido, os serviços cirúrgicos para conseguirmos tratar estes doentes. Portanto, imagina-se o que é uma pandemia. Uma pandemia é uma gripe elevada à quinta potência, não é? Portanto, é evidente que ninguém tem capacidade para tratar todos os doentes. Me diz que já devíamos provavelmente ter contratualizado, eu digo-lhe que sim, é evidente que não é bom acreditar em milagres, ou pelo menos é melhor prever que os milagres talvez possam não acontecer. E assim as coisas naturalmente correriam melhor. Nesta altura, eu acho que não vale muito a pena estarmos a dizer aquilo que podia ter sido feito. Temos que naturalmente assumir, nesta altura, que não podemos tratar toda a gente. Temos que fazer com que as pessoas que já se estiveram atrasadas da outra vez e que naturalmente têm prognósticos que podem ser agravados das suas doenças, possam ter uma oportunidade de tratamento noutros locais. É evidente que também teremos que pensar futuramente de que uma boa maneira de nós termos uns hospitais privados a responderem de maneira diferente é se pensarmos que um dia nós, claro, temos que fazer a diferenciação de sexo. Portanto, de facto, às vezes acontece, e as regiões do país não são todas iguais, mas, por exemplo, no norte do país é muito frequente que realmente nós temos hospitais privados que funcionam com o mesmo pessoal médico e de enfermagem dos hospitais públicos. Portanto, a falta Ou seja, de tem exclusividade... de ser feita uma adaptação diferenciada consoante as zonas do Portanto, país. Essa, de resto, é uma das lições que também vamos tirando nesta altura. Temos que fazer, porque exatamente é isso mesmo. Portanto, nós, de facto, não podemos, às vezes, contratualizar com facilidade, e, portanto, tem que ser visto de região para região, porque, às vezes, nós, quando queremos contratualizar com um determinado privado numa determinada região, vemos que eles só têm camas para o hospital, é o mesmo do hospital. Ora, isso não nos chega para tratar os nossos doentes. João Araújo Correia, muito obrigada. Agradeço a disponibilidade para estar connosco na edição da tarde a fazer um balanço da situação da pandemia em Portugal, numa altura em que já foram conhecidos os dados de hoje e que dão conta de 5.550 novos casos e também 52 mortes por Covid-19.